Nós vamos falar agora do governo que está com medo da CPMI, do crime organizado, né? Vocês sabem, lá no Senado o pessoal foi rápido e já estabeleceu a CPI, no caso é CPI, tá? É só no Senado, do crime organizado. E segundo o Igor Gadelha está dizendo aqui, isso preocupa mais o Lula do que a CPMI do INSS. Vamos entender esse caso aqui? Porque a CPMI do INSS levantou coisas muito preocupantes, realmente, coisas que vão servir de munição muito forte no momento da corrida eleitoral ano que vem, eu tenho certeza disso, tá? Muita coisa saiu, sim, da CPMI do INSS. Agora, a CPMI do INSS teve dois problemas. O primeiro problema foi que ela demorou a ser instalada, né? O governo brigou, conseguiu adiar a instalação dela, de forma que quando ela foi instalada, já não estava mais no auge do problema do INSS, né? Ainda não se falava tanto mais da coisa. E o outro problema é o fato de que o governo continua comprando os líderes políticos do Congresso, de forma que conseguiu uma maioria de pessoas que eram contrárias à CPMI, ou seja, que eram contrárias a investigar de fato, e, por exemplo, chamar o irmão do Lula para depor. Eles não conseguiram fazer isso até agora, vamos torcer para que consigam. Agora, o que está acontecendo? Por que a CPMI do crime organizado é pior? Vamos entender aqui, porque tem três motivos, e eu acho que o principal deles não é nenhum dos que o Lula está falando aqui. Então tá aqui, ó, a CPMI do crime organizado preocupa mais o Planalto que a do INSS. Por quê? Porque do INSS meio que ficou depois do assunto, né? Embora tenha gerado muita coisa, eu tô acompanhando a CPMI do INSS, volta e meia eu faço vídeo sobre ela aqui, e tem coisa muito interessante saindo dessa CPMI do INSS, sim, isso vai ser útil lá na frente, né? Agora, podia ter sido melhor. E a CPI do crime organizado é mais preocupante, por quê? Porque ela já foi instalada. Então, nesse ponto, né, o Senado foi mais rápido do que na época da CPMI do INSS, que acabou adiando, jogando para o segundo semestre, né? Lembra, a questão do INSS começou no primeiro semestre desse ano e meio que afastou uma coisa da outra, né? Mas, de novo, por que eles conseguiram dessa vez fazer a coisa rápida? Isso é um outro problema que preocupa o Lula, né? O Lula até aqui tinha o apoio do União Brasil e do PP, né? Quando foi instalada a CPMI do INSS, ele tinha ainda o apoio do PP e do União Brasil. E lembra, o apoio do PP e do União Brasil sempre foi um apoio pro forma, um apoio só da liderança. Os líderes do União Brasil e do PP apoiavam o governo, embora a maior parte dos deputados desses partidos, na verdade não votassem com o governo. E aí você pode perguntar, pô, mas qual a vantagem para o governo do partido dizer que está na base do governo, ou seja, o líder do partido dizer que está apoiando o governo, mas os deputados não votam com o governo, né? Eu já falei isso aqui, a vantagem é justamente essa, porque tem algumas coisas que são decididas pela liderança do partido, não pelos deputados do partido. Uma dessas coisas é justamente as indicações para CPMIs e CPIs e coisa e tal. Então, como na época da instalação da CPMI do INSS, o PP e a União Brasil estavam do lado do governo, eles escolheram dentro dos próprios partidos as pessoas que eram favoráveis ao Lula, né? Embora a União Brasil e o PP, a grande maioria do partido seja de oposição ao governo Lula, tem lá alguns deputados que são favoráveis ao governo Lula, e daí justamente os líderes de partido, porque estavam no governo Lula, escolhiam esses deputados para fazer parte da CPMI, né? E isso foi uma coisa que gerou problemas na hora de convocar o irmão do Lula, por exemplo, né? Tá com dificuldade de fazer isso, né? Enfim, e o que acontece agora? Lembra, o PP e o União Brasil saíram da base do governo. O Rueda tá puto da vida com o Lula. O Ciro Nogueira tá puto da vida com o Lula. Então o Lula não tem mais essa possibilidade nessa CPI do crime organizado de fazer o que fizeram na CPI do INSS, que é encher de lulista na CPI para tornar uma CPI menos agressiva, né? A oposição ainda conseguiu a presidência e a relatoria da CPMI do INSS, o que foi uma manobra de mestre, mas a maioria da composição da CPMI ainda é governista, ainda é apoiadora do Lula, e isso é um problema no final das contas, né? Agora, nessa do crime organizado já não tem isso. Então esse é o primeiro problema que o Lula tem. Primeiro, eles foram rápidos, né? Ou seja, ao contrário da CPMI do INSS, que por pressão do governo mesmo, né, demorou a ser instalada e coisa e tal, essa aqui já foi instalada imediatamente. Já está instalada, já está rolando e vai rodar agora, justamente nesse momento em que o assunto está em voga, né? Segundo ponto importante, o governo Lula corre o risco de não conseguir botar muita gente na CPMI aliado a ele, né? Então eles estão falando aqui justamente
que a preocupação dele é que justamente para colocar a maioria na CPMI, eles vão ter que contar com a União Brasil e com o PP e talvez não tenham esse apoio todo lá e talvez tenham uma CPMI de oposição, né? Lógico que o Lula vai continuar tentando, vai tentar comprar a CPMI, como sempre faz, o Lula sempre compra tudo, né? Ele é um presidente transplantado, qualquer apoio dele tem que ser pago, não tem nenhum apoio ideológico, nenhum apoio por convicção para o Lula, é sempre apoio comprado. Ele vai conseguir comprar esse apoio? Não sei. Então esse é o primeiro problema que o Lula tem com a CPMI do crime organizado. O outro problema que eles dizem aqui da CPMI do crime organizado é que o tema, segundo ele diz aqui, é mais sensível do que o tema do INSS. Então aqui, ó, antes mesmo de ser instalada no Senado, a CPI do crime organizado já preocupa auxiliares do presidente Lula. Mais do que a CPMI do INSS. A avaliação de assessores é que a CPI do crime organizado tem potencial maior do que do INSS para ser usado pela oposição como instrumento de ataque ao governo. Ministros e assessores ponderam ainda que, embora o tema do INSS afete o eleitorado do Lula, a questão da segurança pública é mais sensível para o governo. Porque o governo, o INSS, o que o governo fez? Ele falou, não, vou pagar para todo mundo, vou dar o dinheiro para todo mundo. Um absurdo isso, tá? Porque, de novo, ele pegou o nosso dinheiro para cobrir o rombo deixado pelos sindicatos dos amigos dele. Não era isso que deveria fazer. O que deveria fazer é processar esses sindicatos, prender todo mundo e obrigar eles a darem o dinheiro de volta para os aposentados, né? Mas não, o Lula saiu pelo caminho fácil de pegar o nosso dinheiro e dar para os aposentados, né? Então, isso, como já aconteceu esse negócio, meio que isso tirou um pouco do poder da CPMI do INSS. Mas agora, a segurança pública é mais sensível para o governo. O governo não tem como resolver o problema da segurança pública. Eles sabem disso, né? Então, com base nesse diagnóstico, o Planalto avalia que precisará mobilizar a partir de agora seus principais quadros no Congresso para disputar a condução da CPI. Ou seja, o que eles estão falando aqui é justamente que o Lula vai tentar dar dinheiro para a galera para tentar entrar lá na CPI. Aqui, ó, a previsão é que o colegiado seja instalado na terça-feira, agora, amanhã. O favorito para ser o relator é o Alessandro Vieira, que é o autor do pedido da criação da CPI. Mas vamos ver o que vai ser. O PT quer a presidência da comissão. Se conseguir o posto, o partido planeja indicar o Fabiano Contarato para presidir, que é lulista histórico e vai ficar sem fazer nada nessa CPMI, vai emburacar a CPMI toda, né? Mas vamos ver o que vai acontecer com essa CPI aqui, né? Então, ou seja, o que ele está dizendo aqui é que o problema é que, de novo, esse é outro ponto, né? A pauta da segurança pública é uma pauta que machuca o Lula. Por quê? Porque do lado dele, o eleitorado mais à esquerda é tudo a favor de que não, que bandido é vítima da sociedade, não sei o que lá, que não pode bater em bandido e não sei o que. E, por outro lado, o centro do espectro político, as pessoas que o Lula precisa convencer para ganhar a eleição ano que vem, são a favor da polícia ir lá e sentar borracha mesmo na galera e não estão nem aí nessa história. Então, esse é o dilema do Lula, né? Ele vai ter que brigar com a própria base para tentar ganhar o centro. É um tema extremamente incômodo, o tema da segurança pública do Lula. Então essa CPMI, o Lula está dizendo aqui que é uma CPMI que é prejudicial para ele nesse sentido. E por isso que eles estão fazendo tanto esforço para controlar essa CPMI, né? Então, ou seja, por que a CPMI é ruim? Motivo 1, porque o Lula tem menos controle agora do que tinha no início do ano. No início do ano ele tinha mais controle sobre os partidos da base. Agora ele não tem. Segundo, porque o tema é um tema muito ruim para o PT, esse negócio. E está acontecendo imediatamente, já está agora acontecendo, não vai demorar essa CPMI a ser instalada, né? E terceiro ponto, que é um ponto que o Lula não falou, ninguém falou, mas que eu vou falar que é porque o crime organizado tem historicamente ligações com a esquerda, todo mundo sabe disso, e isso vai ser amplamente divulgado por essa CPMI, eu tenho certeza, né? Aqui, a gente já falou sobre essa notícia aqui há um tempo atrás, o Comando Vermelho, como surgiu e se espalhou a maior facção do Rio, e eu já contei essa história para vocês, foi justamente do encontro dos traficantes que tinha aqui no Rio de Janeiro, que já tinha tráfico aqui no Rio de Janeiro há muito tempo, né? Sempre teve, né? Mas eram grupos, assim, muito pequenos, muito fracos, não tinha uma organização criminosa por trás. Tinha pequenos bandos de traficantes que ficavam vendendo drogas por aí, só que aí esses bandos de traficantes se encontraram na penitenciária com os presos da Lei de Segurança Nacional, os presos políticos da época da ditadura militar, e ali surgiu, né, esses presos políticos não tinham dinheiro, mas tinham o conhecimento de guerrilha e coisa e tal. Os traficantes tinham dinheiro, mas não tinham conhecimento de guerrilha. Juntou as duas coisas, formou a Falange Vermelha, que foi a origem do Comando Vermelho e depois serviu de modelo para todos os outros
grupos que você tem hoje aqui no Brasil, né? E essa ligação com a esquerda continua, né? Eles continuam sendo socialistas e coisa. O Comando Vermelho, vermelho é de vermelho mesmo, de comunismo, né? Então, essa é a história. Aliás, tem até um filme aqui, ó, que o pessoal está colocando aqui, eu nem sabia desse filme. Aqui, ó, e eu nem sei se isso daqui é legítimo, tá? Talvez eles derrubem isso daqui por copyright, não sei. Mas tá aqui, ó, filme 400 contra 1, crime organizado de 2025. Nem sabia que tinha esse filme aqui, mas enfim. Aparentemente conta exatamente essa história do nascimento aí do Comando Vermelho e coisa e tal, nas penitenciárias do Brasil e coisa e tal. E é muito engraçado eles falando aqui. Eu não vi o filme todo não, tá? Eu vi só uma parte do filme. Mas é muito engraçado eles falando aqui, não porque os presos da Lei de Segurança Nacional e coisa e tal, que eram, né, os revolucionários de esquerda lá em 64 e coisa e tal. E é curioso, né? Porque hoje em dia, de novo, a gente tem um monte de presos da Lei de Segurança Nacional agora, o pessoal do 8 de janeiro, prenderam todo mundo com base na Lei de Segurança Nacional. Sim, eu sei, a lei foi extinta, mas ela não foi extinta de verdade. Eles pegaram os artigos da Lei de Segurança Nacional e colocaram no Código Penal. São justamente aqueles artigos 359L, 359M, 359 não sei das quantas. Esses são os artigos da antiga Lei de Segurança Nacional e que agora tem mais um monte de gente presa por conta desse tipo de coisa, né? Eu espero que essa história não se repita, que esse grupo não se torne mais violento, não acabe gerando guerrilha do lado da direita no Brasil, porque a gente não precisa disso. O caminho é a paz, não é mais confronto, né? Mas infelizmente o Alexandre de Moraes tem agido exatamente como os milicos da ditadura, tentando impor a vontade dele, tentando impor a visão política dele, a força na base da cacetada. Se você gosta do Bolsonaro, cadeia para você. Enfim, é interessante o filme aqui e também essa história. Vocês sabem, na descrição do vídeo tem todos esses links das abas que eu abro aqui, caso você queira ver algumas dessas coisas.